Meus prezados irmãos, minhas irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos Espíritos amigos, Espíritos que fazem e dirigem esta casa de oração e de trabalho, que a paz de todos eles possa cair sobre todos nós aqui presentes, Espíritos encarnados e Espíritos desencarnados. Trago para todos vocês que fazem esta casa de oração e trabalho um abraço muito amigo, um abraço fraterno de um centro que fica lá na cidade de Carpina. É o Centro Espírita Amor e Caridade. Então, o Centro Espírita Amor e Caridade, uma instituição que há cerca de 66 anos vem divulgando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita lá em Carpina. Abraça todos vocês, não só abraçamos vocês por pertencerem a esta casa, mas por estarem aqui conosco, dividindo a alegria, né, a esse espírito que é a mentora espiritual da casa. Então, acredito, não sei se esse é um dia normal de reunião, não, né? Hoje é extra, hoje é uma reunião extra. Então, esse abraço muito especial, porque a gente já conhece o espírita, né? A gente sabe que o espírito ele só vem rotineiramente para os dias em que ele já se predispõe a vir. Então, para todos vocês que estão vindo nesse dia extra, um abraço muito especial. E é muito importante que vocês tenham vindo, porque é uma forma de agradecer, já que a casa trabalhou essa temática da gratidão. A vinda de vocês hoje já é um reconhecimento, já é uma gratidão ao Espírito Alta de Souza. Vocês já fizeram algo em direção ao objetivo proposto, analisado na semana. Nosso irmão falou na história do eu estava fazendo um esforço muito grande. Vocês já devem estar sabendo qual é o esforço, né? É o problema da voz. Então, nós vamos tentar e pedir a espiritualidade amiga para que possamos desenvolver o trabalho, e vocês vão me ajudar com isso, entendendo as dificuldades pelas quais eu estou a passar. A conquista da plenitude pela gratidão. Nas páginas luminosas do Evangelho do Cristo, nós vamos encontrar uma passagem escrita pelo evangelista Lucas. E nessa passagem, Lucas fala que Jesus estava indo para Jerusalém. E na divisa das cidades da Samaria e da Galileia, de uma aldeia que ficava naquela divisa, 10 pessoas saíram e correram em direção ao mestre. Tratavam-se de 10 leprosos. Eles traziam consigo aquela doença que à época os vitimava de maneira tal que eles não tinham acesso aos lugares públicos. Então eles traziam consigo a marca de um grande sofrimento físico e também moral. Mas eles sabiam dos processos curativos que Jesus operava. Então os 10 foram ao encontro de Jesus e pediram a cura. E Jesus, em resposta ao pleito por eles colocado, manda que eles vá, todos eles possam ir ao encontro dos sacerdotes, porque a cura, durante esse trajeto, seria realizada. E a ida até os sacerdotes era para que o nome deles fosse recolocado, né, entre aquelas pessoas que civilmente estavam com direitos de portarem ou de se comportarem como um cidadão comum. E a cura se deu. É interessante observar que apenas um voltou para agradecer. Quando ele volta com o coração cheio de gratidão, ele cai, louvando a Jesus, prostrado ao chão. Jesus pede que ele se levante, diz-lhe, como costumeiramente ele falava, que a fé dele o tinha curado. Mas querendo assinalar a ausência dos outros, isso como processo pedagógico usado por Jesus em todos os momentos em que ele se pronunciava. Jesus foi um extremamente pedagogo. Em todos os momentos ele deixava marcado uma lição. Ele pergunta pelos 9. Onde estavam os 9?
E a pergunta fica para cada um de nós meditar. Só um voltou para agradecer. Divaldo Pereira Franco, na sua oratória, na sua vivência, junto com as pessoas que passam por processos obsessivos e também por processos de problemáticas morais e espirituais, ele contou certa feita, e eu nunca anotei esse fato, anotei a escrever. O fato me marcou tanto que essa história eu a memorizei da maneira como ele a contou. Ele contaria, ainda dentro dessa temática gratidão, que também nos chama para o oposto, a ingratidão, a situação de uma mulher muito simples, de uma mulher que se dividia entre a tarefa de limpar a casa das pessoas e também a vender acarajé. Ele contaria uma história que me marcou muito quando eu a escutei. O drama vivido por aquela mulher. Um certo dia, talvez vocês já conheçam esse relato, ela iria desincumbir-se da tarefa da limpeza em uma determinada casa. Era uma casa de um pessoal rico. E ela levara consigo o seu filhinho que tinha 7 anos de idade. O menino que já tinha um espírito voltado para o valor das letras. Ele, diante de uma biblioteca ali naquela casa encontrada, ele pergunta à mãe se a mãe dar-lhe-ia possibilidades de ele crescer estudando. E a mãe, feliz com aquele desejo expresso pelo filho, ali com ele assumiu o compromisso, sim, que lhe franquearia a possibilidade dele estudar. Mas naquele seu desejo infantil, que já marcava aquilo a que ele, com certeza, seu espírito já estava vocacionado, ele pede à mãe, ali mesmo, que o ajude a entrar numa faculdade de medicina. E a mãe, em resposta, lhe diz que tudo faria para que ele um dia fosse um estudante de medicina. E assim o fez. Ela se dividia entre as tarefas de limpeza e a de vender acarajé, lá naquele conhecido elevador Lacerda, na cidade de Salvador. Uma mulher muito simpática, uma mulher que fazia o que fazia com amor. Ela granjeara consigo, por conta disso, muitas amizades de pessoas, não apenas as pessoas simples dali que trabalhavam com ela, mas também das pessoas que ali chegavam para comprar o seu acarajé. O menino foi crescendo, se tornou rapaz, teve a possibilidade de entrar numa faculdade de medicina e ela exultava com o êxito do seu filho. Quando ele já chegou no 6º ano, ele precisava, dizia ele para sua mãe, de uma apresentação para que ele pudesse, nesse último ano do curso médico, eles ter uma ajuda de um médico que pudesse encaminhá-lo naquele início de vida que ele estava já prestes a seguir. E ela, como conhecia muitas pessoas que ali passavam, ela conhecia um médico muito renomado. E ela pediu-lhe a possibilidade de lhe dar uma ajuda a seu filho. E ele, por conta daquele vínculo de amizade, por ela bem trabalhado, abriu as portas do seu consultório para que o filho dela pudesse ali com ele estagiar. Daquele encontro, daquele momento inicial, onde ele foi apresentado àquele médico, e o decorrer daquele ano que se passava no processo de aprendizagem, ele logrou a possibilidade também de namorar a filha daquele médico. E quando estava prestes a se formar, aquela mulher que era muito simples, era uma negra, mas que tinha muita fibra, e uma mulher que sempre via um pouco mais além, ela ficou a pensar de si para consigo: a festa vai ser uma festa muito importante, eu preciso não fazer feio, então eu devo me preparar para que o meu filho, ele não se sinta humilhado diante de mim. E ela idealizou que compraria a roupa da festa
e compraria 2 pares de sapato. Um par de sapatos seria para que ela pudesse andar, para que no momento em que ela estivesse com o filho, ela não pudesse cair. Ela pudesse se adaptar ao uso do sapato alto. Naquele dia de festa, ela não pudesse trazer uma situação de constrangimento para o filho. E assim ela o fez. Comprou o seu vestido vermelho, comprou 2 pares de sapato, começou a treinar, e quando já estava bem perto do dia da formatura, eis que o rapaz chega junto dela e diz: mamãe, eu gostaria de lhe fazer um pedido. E ela disse: diga, meu filho, o que é que você está a desejar? Não sei se vocês já imaginam o que foi que daí sucedeu. O filho disse para ela que, como ela estava a saber, ele estava a namorar com a jovem filha daquele médico de muito renome na cidade de Salvador. E ele não ia ficar bem, no dia da formatura, levá-la para mostrá-la à sociedade. Então ele queria fazer um pedido: mamãe, eu gostaria que a senhora não fosse no dia da minha formatura. A senhora pode fazer isso por mim? Ela disse: posso, meu filho. Afinal, eu própria estava a me perguntar se eu devia ir. Tudo bem, não tem problema, eu não irei. Bom, mamãe, mas eu tenho um outro pedido a fazer. Porque, com o andar do nosso relacionamento, o meu com a filha do grande médico, do renomado médico, tão logo me forme, eu vou participar, conjuntamente com ele, de uma sociedade, do consultório médico. E eu gostaria que a senhora não fosse visitar o consultório. Para que a senhora não tenha dificuldades financeiras, eu vou abrir uma conta para a senhora. E aqui eu lhe entrego um talão de cheques. Todas as vezes em que a senhora precisar de alguma importância, não precisa vir até mim, é só preencher o cheque. E ela, em resposta, disse para o filho: guarde-o. Até agora, eu pude viver e sustentá-lo sem usar sequer um cheque. Eu não sei passar cheque. Pode guardar, meu filho, e seja muito feliz. E o rapaz se formou. E Divaldo Pereira Franco contaria que depois, quando ela voltou para o mundo espiritual, beneficiada e grata à doutrina espírita, ela manifestou o seu último desejo junto a Divaldo Pereira Franco. É provável que ele saiba, que ele tenha conhecimento que você escutou as minhas últimas palavras aqui na Terra. Então, se algum dia ele procurar saber o que é que eu disse a respeito daquilo que ele me fez, diga que eu nunca deixei de o amar e que sempre desejei que ele fosse muito feliz. E o rapaz, com o tempo a passar, tendo consigo já o processo de culpa, processo de consciência que já começou a se acirrar, procurou Divaldo e lhe perguntou como foi os últimos dias dela. Aí Divaldo, que conhece muito da psicologia dos homens, olhou para ele e disse: quem é ela? Aquela senhora. Divaldo disse: eu não sei. Várias vezes ele voltou e ele não declinava que ele estava querendo saber da sua mãe. E Divaldo se negava a falar a respeito de como tinha sido os últimos dias, os últimos momentos, as últimas palavras. No final, depois de passar um largo espaço de tempo, ele volta, e ao voltar ele disse: fale-me, eu anseio saber o que de mim disse a minha mãe. Agora ele falou: ela deixou-me dito que você tivesse a certeza que ela nunca deixou de o amar.
Lobes Rampa, um grande escritor, narraria também uma história onde vamos ver também patente a questão da gratidão, da ingratidão. Conta-se que lá num jardim de Londres, num grande parque, existia um profissional que se destacava por tratar muito bem as pessoas. Ele já era idoso, mas porque ele tinha esse movimento de ir ao encontro do outro, ele era muito querido por aquelas pessoas que frequentavam aquele parque. Um determinado dia, era inverno em Londres, as águas estavam geladas, e Molly Gruber, esse é o nome dele, observou que uma criança caíra e ninguém fazia nada para retirá-la do lago. Não obstante estar doente, ele lança-se às águas, resgata aquela criança, e depois ele tomba no seu processo enfermiço. É levado para o hospital. E a mãe, quando toma conhecimento que o filho havia sido salvo por aquele senhor, depois daquele impacto inicial da alegria pelo resgate do filho, ela olha para a cabeça do filho e dá-se conta que ele não estava mais com o bonezinho que ele havia recebido de presente dela no aniversário. A criança tinha sido salva, mas a mulher se fixa no bonezinho. Geralmente, façamos uma parte. As pessoas ingratas perdem o destaque principal, o fato maior, e se pegam nas questões pequenas. Onde está o bonezinho? E ninguém dali, que havia presenciado o resgate, sabia dizer para aquela mulher onde havia parado o tal boné. Ela disse, com certeza, isso foi forjado por esse velho que o salvou, vou até o hospital. E lá chegando, ela fez um grande movimento, querendo saber onde estava o homem. E o médico disse, pare, não perturbe o processo de recuperação desse nosso grande herói. Se a senhora não calar, gente, por conta de um boné, se a senhora não calar, eu vou chamar a polícia. No dia seguinte, o homem morreria. E a cidade, agradecida, a cidade, acompanhou o velório e depois o enterro, com frases de agradecimento por aquele homem, com o processo já doentio e já com a idade avançada, tinha feito, doar a sua vida para salvar a vida de uma criança desconhecida. Nessas três situações, a gente vê descrita a presença nobre de alguns espíritos, como o espírito daquele leproso que voltou para agradecer, desse homem que salvou a vida da criança desconhecida, não é? E daquela senhora que deu a sua vida em benefício do filho, recebendo dele um processo forte, grande de ingratidão. A nossa vida, a vida de cada um de nós está recheada de fatos, onde a gente vê bem patente de um lado a questão da gratidão e também de uma forma muito forte a presença da ingratidão. Por que será que algumas pessoas são tão gratas? E por que será que outras não o são? Joana de Antes, no livro Psicologia da Gratidão, ela diz que cada ser humano é um cosmo específico. Ou seja, cada um de nós, por mais que queiramos fazer comparações, a gente não deve esquecer, principalmente o espírita, que cada um de nós somos um cosmo específico. Ou seja, somos um mundo, não é? Cujas origens do nosso mundo vêm de muitas eras. Todas as conquistas que nós logramos, em termos de conhecimento, em termos de experiências, essas conquistas vêm através do treino, essas conquistas vêm através do exercício. Treino, exercício. É tão importante isso que muitas vezes nós que amargamos processos de ingratidão, a gente se fixa nas pessoas e quando nós somos educadores, quando nós somos pais, nós muitas vezes não imaginamos a responsabilidade que nós temos.
de não ter semeado na mente dessas pessoas que vivem perto de cada um de nós a semente da gratidão. Então diz a psicóloga Joana de Ângeles: todo o processo de conhecimento e de experiência que o espírito guarda consigo é fruto, é resultado do treino e do ensinamento. Eu me lembro de uma história puxa outra história, naqueles livros que foram muito vendidos, histórias para aquecer o coração, e aí saíram uma série de livros, e escreveram depois histórias para aquecer o coração dos jovens. E eu me lembro de uma historieta também descrita nesse livro, o caso de uma criança que todos os dias, uma vez por semana, ela saía com o pai. O pai sempre a levava e fazia um trajeto que era sempre o mesmo trajeto todos os sábados. Eles iam fazer compras. E todas as vezes, quando as compras eram terminadas, ele deixava para a criança uma indagação no ar. E a indagação era a seguinte: será que papai hoje vai passar pela sorveteria? E todas as vezes, quando ele passava, ele oferecia ao filho o melhor sorvete, aquele que o filho mais gostava de sorver. Um determinado dia, aquela criança que recebia semanalmente uma pequena importância em dinheiro para que pudesse, desde pequenino, administrar a moeda, aquela criança sempre estava a guardar, porque ela nunca consumia nada. Tudo o pai estava a lhe dar. Naquele sábado, que para aquela criança foi marcado de uma forma diferente, ele pergunta ao pai: papai, e hoje? Hoje nós vamos passar pela sorveteria? O pai sorriu e disse: não, hoje nós vamos passar sim, filho, pela sorveteria. Só que hoje o papai quer que você pague o sorvete dele e o seu sorvete. Que tal? Ah, papai, hoje eu não estou com vontade de tomar sorvete. E o pai disse assim: também não tem problema. Façamos um trajeto diferente e hoje voltamos mais cedo para casa. E aquela criança, nos passos seguintes, ela ficou a pensar: como eu fui ingrato. Como eu não soube reconhecer tudo que semanalmente o meu pai está por mim a fazer. Papai, vamos voltar? Não, meu filho. Hoje eu não estou com vontade de tomar sorvete. A gente perde a oportunidade de formar o caráter dos nossos filhos. Os excessos das atividades, das ocupações, fazem com que muitas vezes a gente não jogue a semente nessa terra fértil, que são o coração dos nossos filhos. Então Joana de Ângeles diz: toda experiência, ela é fruto do treino, é fruto do ensinamento. Quando ainda não temos desenvolvido dentro de cada um de nós o self que Joana fala, não é? Aquele estado luminoso, nós estamos ainda, cada um de nós, isso é para que a gente possa entender por que é que determinadas pessoas são gratas e outras não são. Quando a gente não está com esse self desenvolvido, quando o espírito não tem essa bagagem de trabalho na área do sentimento, esse espírito está ligado ainda às heranças do instinto. Quem fala em determinados espíritos ainda é o instinto. E o instinto de Joana de Ângeles é caracterizado pelo egoísmo. E o egoísmo, ele trabalha com a questão da ingratidão. Então, só de pouco a pouco, com muito trabalho, lentamente, é que nós vamos desenvolvendo esse eu sagrado que habita no interior de cada um de nós.
E só quando os sentimentos nobres, eles são treinados, eles são trabalhados, é que aqueles outros vão ficando, não é? Sem falar tanto no interior de cada um de nós. Jung, que é um grande psiquiatra, muito citado por Joana de Ângeles, ele diz para que adquiramos um processo de conscientização que vai nos levar à plenitude, a gente passa por 5 etapas. Na primeira etapa, diz Jung, a gente se vê, a gente se projeta através daquelas coisas que temos. A gente é ligada aqui à casa, ao carro. Quantas pessoas, não é, criam polêmicas dentro de casa por causa do meu carro? Por conta daquilo que a gente preza muito. Uma arte que a gente se dedique, a gente se projeta na arte, a gente se projeta no carro, a gente se projeta na família, a gente se projeta nos papéis. Há casos de juízes, principalmente juízes, não é? Que eles deixam de ser seres humanos para ser juízes o tempo todo. É uma missão muito solene, mas também que requer muito do espírito. Então a pessoa, no lidar diário, ele não é eu, ele passa a ser a função que ele tem. Então Jung diz que muitas pessoas vivem, estagiam aí. Depois passamos para a segunda etapa, ele diz, a pessoa já começa a fazer a distinção entre o seu eu e o eu do outro. Na primeira fase, gente, aí a gente vai encontrar as pessoas que dizem assim, meu marido, minha mulher. E nesse sentimento, nesse possessivo, a gente quer que ele seja ou ela seja aquilo que a gente é. Que ele pense da maneira como a gente pensa. E aí a gente está muito longe ainda de um processo de conscientização, de respeito à individualidade do outro. Depois Jung diz que passamos para uma terceira fase. É a terceira fase em que a gente agora deixa de se projetar nas coisas que possui, nos afetos que a gente tem, e a gente passa a se projetar para o mundo das ideias, dos princípios. Aí a gente passa a viver agora, colocando muito daquilo que a gente é no ideal religioso. Depois vem uma quarta etapa, aí a gente pensa que aí a gente está crescendo, né? A gente já saiu daquelas terceiras etapas. Aí ele diz que muitas vezes entra-se numa etapa que é muito perigosa, é a etapa do utilitarismo e do materialismo. É quando muitas vezes a pessoa se considera um próprio Deus. A sua palavra é uma palavra que não se admite para ela nenhuma contradita. É uma fase muito perigosa que leva muitas vezes a pessoa a grandes decepções. E a última fase seria a fase em que a gente passaria a rumar para o caminho da plenitude. É uma fase que é lograda quando a gente consegue, diante da vida, administrar as emoções. Onde a gente começa a viver em harmonia com o nosso mundo interior, respeitando o mundo interior que é o outro. É a fase da transcendência. Para que, porém, a gente chegue nessa fase, percebamos quantas etapas, muitas vezes, cada um de nós está a passar. Ou necessita ainda passar. Então, por isso que há pessoas gratas e há pessoas que são ingratas. É que do ponto de vista evolutivo, ainda muitas vezes os ingratos estão estagiando na primeira fase. Estão deixando-se levar pela fase dos instintos. Sentimentos ainda está longe. Está muito longe dessas pessoas. É um processo muito sério, diz Joana de Ângeles. Porque ela diz que se trata de uma enfermidade moral que precisa ser trabalhada, precisa de remédio, e o remédio tem que ser dado desde cedo.
Eu falava para uma criança essa semana, uma criança muito querida. Eu começava a orar o Pai Nosso, olhando para ela, para que ela me repetisse. Aí essa criança dizia assim: só você gosta de Deus. Aí uma pessoa que escutou a história disse assim: você deve ter sentido a própria, né? Eu disse: não, eu me fiquei muito preocupada. Porque no meio onde essa criança está inserida, ela não tem ouvido por outras vozes a palavra de Deus. A palavra Deus. Então, gratidão, valores espirituais, como todos os outros valores, precisam ser treinados, precisam ser ensinados. A princípio, essa questão de gratidão, ela vai soar na vida de cada um de nós como se fosse um dever. Eu tenho que fazer, porque Ele é meu Pai. Eu tenho que fazer porque ela é minha mãe. Eu tenho que fazer para dar satisfação à sociedade. Eu tenho que fazer porque senão eu vou ficar mal no filme, né? A princípio é como se for um dever. Existe a ausência do sentimento. No entanto, à medida que aquilo vem sendo repetido, aquilo passará a ser um hábito. E em sendo um hábito, a gente vai começando a despertar para valorizar tudo. Aí a gente vai começar a valorizar a vida, a gente vai começar a valorizar a beleza de um dia de sol, a chegada da chuva. A gente vai começar a observar a importância das pessoas que nos cercam. E quando a gente já estiver num patamar mais avançado de gratidão, a gente vai valorizar até as coisas que são desagradáveis e afligentes. Porque aí o processo já entrou num patamar de grande espiritualização. Enquanto a gente não faz isso, a gente vai se comportar ainda como as pessoas que são ingratas. A gente passa pela vida, ou vai continuar passando pela vida, não valorizando aquilo que na realidade tem grande valor. Eu me lembro que na minha juventude eu li aquele livro Poliana. Vocês já leram? Outro dia estava fazendo a arrumação dos meus livros dentro de casa e encontrei Poliana. Reli Poliana. Poliana, gente, é um livro que cada um de nós deveria voltar a ler. A brincar o jogo do contente. Quem lembra da história de Poliana? Órfã, foi levada para a casa de uma tia. A tia é uma solteirona, né? Que não gostava de crianças. Colocou-a no pior lugar da casa. E Poliana, que aprendera a valorizar todas as situações, começou a jogar ali o jogo do contente, conseguindo transformar a atmosfera fluídica da casa e daquela mulher. Belíssima história. Releiam. Uma criança que passou, o autor passou ali essa história, uma mensagem excelente para que a gente busque ou tenha olhos para ver. Agora, existe uma coisa muito interessante que a gente precisa destacar. Uma coisa é reconhecimento e uma coisa é gratidão. Parece que são a mesma coisa, mas o reconhecimento, segundo os autores que tratam da questão, é uma expressão da inteligência, é uma expressão da razão. Na gratidão, você dá um passo além do reconhecido, do que o reconhecimento. O reconhecido diz assim: olha, eu gosto muito do Alta de Souza, eu devo muito a Alta de Souza, e aí para. Já é alguma coisa, porque veio a Alta de Souza, foi curado, foi trabalhado dentro da casa e levou consigo uma mensagem que o ajuda no decorrer do seu existir. O grato, ele volta, ou ele fica. Ele devolve à vida o que a vida esteve a lhe dar. O grato vai mais além. Então, na gratidão, existem duas possibilidades, diz Joana de Ângeles. O exercício da gratidão
ele se reconhece através de duas palavrinhas: através da solidariedade e através da ternura. A solidariedade que a gente dá tanto valor quando se trata de problemas de massa, né? Há uma enchente, há um problema, há uma calamidade, as pessoas acorrem naquele momento através de uma ação solidária. Importante. Porque o remédio, a roupa, a comida chega a quem está a necessitar. Mas a solidariedade, diz Joana de Ângeles, que deve ser um sentimento ativo, fazer parte do nosso existir. Trazer para a nossa vivência diária esse sentimento, essa acuidade de a gente observar onde é que eu preciso ajudar. Verdadeiramente observar as situações, muitas vezes, onde existe o silêncio. Mas existe a necessidade, o solidário, o grato, vai lá e diz: eu estou aqui também para te ajudar. Isso é uma forma de agradecer. Joana de Ângeles, aliás, Divaldo, conta que certa feita estava em Portugal, e o espírito Joana de Ângeles, mostrando um cidadão, diz assim: olha, esse é um homem verdadeiramente solidário. E Divaldo, acredito que perguntou a ela mentalmente por quê. Ela diz: ele sempre acrescenta à vida um pouco mais daquilo que recebeu. Recebeu um tanto, o grato, ele devolve à vida um pouco mais. A vida deu, então eu sou grato porque eu recebi, eu devo dar sempre um pouco mais. E outra forma de a gente mostrar a gratidão, gente, é através do sentimento de ternura. A ternura hoje em dia é uma virtude muito escassa. Geralmente ela só existe nos nossos relacionamentos íntimos. Mas ela é uma expressão que deve também ser trabalhada, de Joana. Seus mecanismos gratulatórios é a maneira através da qual se expressa a gratidão. Quando a gente não reconhece isso, de Joana de Ângeles, desse livro Plenitude da Gratidão, a gente sai jogando na sociedade, muitas vezes maltratando as pessoas queridas, a nossa ingratidão, e na visão de Joana, é um verdadeiro verme pestilencial. Por quê? Porque quando a ingratidão chega e ela é repassada para alguém que às vezes não tem a estrutura moral, como teve a mãe daquele rapaz, tendo o cuidado de passar a mensagem para Divaldo Pereira Franco, um dia repassar para ele: nunca deixei de o amar. Quando a ingratidão se faz e ela é endereçada a alguém que não tem essa estrutura mental, essa estrutura moral, muitas vezes ela faz com que as pessoas, elas também saiam, não é, contaminadas pelo vício da ingratidão. Divaldo conta um caso nesse livro, que eu não sei se foi narrado aqui na semana, mas eu acho muito interessante narrá-lo, a história de um motorista de táxi. Um homem recebeu como passageiro alguém que estava com pressa, iria viajar. Ele levou ao aeroporto, tomou conhecimento qual a empresa aérea que ele iria viajar, e quando o deixou no aeroporto, olhando para trás, para o banco traseiro, ele se deu conta que o passageiro havia deixado uma pasta. Parou o carro e resolveu observar o que era que tinha dentro daquela pasta. Observou que dentro da pasta existiam documentos que ele achou que era importante e também uma grande quantidade em dinheiro. Ele não pensou duas vezes. Resolveu fazer o trajeto de volta, chegou no aeroporto e ainda teve a oportunidade de observar que o homem acabara o check-in, estava olhando as coisas que traziam na bagagem de mão e talvez estivesse a se dar conta que havia deixado a pasta no táxi. O dono do táxi tinha certeza que se ele não tivesse levado aquela pasta de volta, ele jamais iria ela encontrar. Sorrindo, feliz, entregou a pasta ao homem. E o homem nem sequer agradeceu. O motorista de táxi saiu dali muito transtornado. Entrou no táxi,
ligou o carro. Quando estava dando as primeiras passagens com o seu veículo na avenida da saída do aeroporto, um passageiro pede para ele parar. O outro passageiro entra, mas ele estava tão transtornado que resolveu fazer a catarse com aquele novo passageiro. E ele dizia: da próxima vez que entrar alguém aqui e deixar alguma coisa, eu sou honesto, eu não vou ficar para mim, mas eu jamais vou fazer o que eu fiz hoje. E contaria a história. Eu jogo fora, mas eu jamais devolvo. Por que, dizia ele? Eu não ia cobrar a gasolina que eu gastei. Eu não queria que ele me desse nenhuma retribuição. Eu queria apenas um muito obrigado. Está raro hoje, não é? Muito obrigado. Aí diz Joana: é um verdadeiro morbo que pode contaminar as pessoas. Como age o ingrato? O ingrato, ele reflete um comportamento de um egoísta. Ele sempre se julga merecedor de um pouco mais. Ele não valoriza quando é homenageado. Ele não valoriza quando é mimoseado. Ele não valoriza a estima das pessoas que estão a cercá-lo. Aquele gesto daquele homem que voltou para entregar a pasta, na visão da pessoa ingrata, que é um egoísta, ele não fez mais que a sua obrigação. Ou então, o ingrato, diz Joana de Ângeles, ele se comporta diante do outro sempre com um pouco de mágoa, porque ele acha que sempre poderia receber mais. Já sentiram isso em relação às pessoas com as quais estão a conviver? Você faz, e o ingrato, se estiver perto de você, diz: você não fez nada, ou não reconhece o que você fez. Ele sempre quer mais. Eu me lembro de uma história também contada por Divaldo Pereira Franco, de um grande médico cardiologista chamado Dini Ornish. Esse homem escreveu livros onde ele falava no amor e espiritualidade, cura pela emoção. E um dia ele estava num voo que ia de Nova York para Washington, e ele estava muito mal-humorado. A aeromoça que estava a conversar com ele disse: olha, o senhor está tão mal-humorado, o senhor deveria ler o livro do Dr. Dini Ornish. Esse livro nos diz como a gente deva tratar as emoções. O médico ficou tão envergonhado que se encolheu na cadeira para que ninguém naquele voo pudesse reconhecer. E ele começou a ficar maquinando qual era a razão dele ter mágoa para com a vida. Qual era a razão? Ele foi localizar a razão no seu pai. Aí ele pensou, disse para consigo: eu sei porque eu sou assim. É porque eu não sou amado pelo meu pai. Passou um telefonema para o pai e disse que ia visitá-lo. O pai não foi esperá-lo no aeroporto. Estava em casa lendo o jornal. Quando ele abriu a porta, o pai não se levantou para recebê-lo. Ele jogou a mala no chão e disse: papai, eu vim aqui para dizer a mágoa que eu tenho contra o senhor. O senhor nunca me amou. O homem consciente de tudo que havia por ele feito disse: muito bem, meu filho. Se você considera que amar é beijar e abraçar, talvez eu nunca o tenha amado. Eu nunca beijei e nunca o abracei, porque eu não fui ensinado a questão do treino, não é? Vá tentar abraçar a geração de pessoas que não foram abraçadas quando pequenas. É duro, o braço não abraça.
Faltou treino, não é? Faltou treino. Meu filho, mas abra a gaveta aí dessa cômoda. Abra. Aí ele abriu. As reportagens que eu guardo orgulhoso de você. O sobrenome Ornish que você recebeu, é um sobrenome honrado. Será que a gente já agradeceu o sobrenome que a gente tem? A honradez dos nossos pais? Será que a gente já parou? Diz Joana de Ângeles que se a gente parar para refletir, a gente vai perceber que tem muito mais motivos de agradecer do que de se revoltar. Se a gente parar para refletir. Então ele disse, abra, veja, todas as reportagens que eu recolho com carinho. Se você teve a possibilidade de estudar na melhor faculdade de medicina do país, foi porque essas mãos calejadas de seu pai nunca parou de trabalhar. Sua mãe morreu, eu nunca coloquei uma madrasta para você dentro de casa. Porque, com certeza, ela ia ter vontade de ter os seus próprios filhos. E eu ficava em dúvida se ela saberia amar como eu gostaria, se ela saberia amar você. Dr. Dean Ornish se calou. Não tinha motivos mais para reclamar. Então diz Joana de Ângeles, e essa é a grande lição para cada um de nós. Se a gente parar para refletir, a gente vai ter a nítida certeza que temos muito mais coisas na nossa vida a agradecer do que a pedir. E aí, fica para cada um de nós a grande reflexão. Estamos nós devolvendo à vida o que a vida já esteve a nos dar? A bênção de uma família, a bênção de um lar, a bênção de termos conhecido a doutrina espírita. Essa doutrina que junto com a gratidão nos leva a um estado de plenitude. E que é um estado de plenitude, a conquista da plenitude pela gratidão. A ausência de angústia, a ausência de ansiedade, a ausência de sofrimento, a ausência de culpa. É um processo de harmonização interior. Paulo de Tarso dizia que na alegria ou na tristeza, ele era o mesmo. Por quê? Porque ele havia conseguido atingir esse estado de plenitude. Ele sabia que o sentido de sua vida era servir a Jesus. Então, alegre ou triste, ele se comportava da mesma maneira. Ficamos a perguntar, e a lição de tudo isso é para cada um de nós. Como estamos a nos comportar diante da vida? Contam que tinha um monge budista muito sábio. Um certo dia ele andava com os seus discípulos para o seu monastério. Ele passa por um grande rio. E ele percebe que um escorpião estava a se afogar. Ele vai, coloca a mão e puxa o escorpião. O escorpião morde-lhe a mão. E ele, naquele impulso, no sentimento de defesa, ele joga o escorpião de volta às águas. Mas, preocupado com a situação do escorpião, ele pega uma madeira para o escorpião salvar. E prossegue a sua caminhada. E um discípulo diz, mas eu acho que você não estava pensando direito. Aquele aracnídeo, você tentou salvá-lo e ele lhe mordeu. E novamente, na segunda tentativa, outra tentativa se fez dele querer lhe morder. O senhor não acha que agiu errado? Ele disse não. Isso é a grande lição para que a gente não mude se a gente já escolheu a gratidão como norma do nosso viver. O escorpião agiu de acordo com o seu instinto. E eu agi com a minha maneira de ser, de valorizar a vida e ajudar a vida para que ela possa mudar o seu status vigente. A vida como aí está, a gente pode mudá-la fazendo diferente. Ficamos na última indagação.
Existe uma quantidade enorme de pessoas que só querem dar vida, tirar usufruto, fruir da vida, das situações, das pessoas. Existe uma quantidade enorme de outras que não sabem agradecer, não agradecem nada. Existe uma outra quantidade que agradece as coisas boas e não sabe agradecer as circunstâncias negativas que não as visitou. Porque a gente deve agradecer o bom, mas também devemos agradecer aquilo negativo que também conosco não sucedeu. E existem aquelas outras, essas que já atingiram a plenitude, que agradecem as bênçãos, mas também sabem agradecer as dificuldades, os problemas, as adversidades, porque com o conhecimento que a doutrina espírita nos passa, cada coisa que acontece no nosso viver é uma resposta da lei de causa e efeito. A vida devolve a cada um de nós o que a vida, cada um de nós está a dar. A gente soa uma música no universo e o universo nos responde. Então, que possamos escolher essa trajetória que Joana, de forma magnífica, no seu livro nos aconselhou. Colocar de forma ativa a gratidão. Não apenas o reconhecimento, que é um trabalho do raciocínio, mas a gratidão, que é a virtude das almas nobres, é a virtude daquelas pessoas que sabem dar à vida um pouco mais o que a vida a cada um de nós esteve a dar. Muita paz para todos. Muito obrigada, né? Porque eu acho que as vibrações de cada um de vocês fez com que a gente conseguisse terminar o trabalho. Muita paz.